Opa, fala galera, professor Pedro Assad na área novamente, considerado por muitos o GOAT, o melhor de todos os tempos do Enem, galera. Trouxe pra vocês hoje o ouro brabo, a pedrada do guia supremo dos 45 acertos em matemática, pessoal. Pra quem não sabe, eu passo em medicina todo santo ano desde 2018. Em 2018 eu era um aluno bosta, eu era muito ruim, era de baixíssimo nível, fazia uns 15 acertos em matemática e em menos de um ano eu tava tirando sempre 44 ou 45 nos simulados. Vários alunos meus alcançaram já o gabarito em matemática, tá bom? A gente, além de eu ser aprovado em medicina todo ano, eu venho aprovando cada vez mais pessoas. No último ano a gente teve mais de 2.000 aprovações, 800 delas em universidades de grande impacto federal. Nosso mural de aprovados está gigantesco. Eu vou trazer para vocês aqui realmente o ouro, galera. Já alerto desde o início. Falta pouco tempo pra prova, não sei quando você tá assistindo. Não é um vídeo de macete, galera. Não, se você tá achando que vai encontrar aqui, pô, macete, como que você acerta a questão muito rápido, não sei o quê, só pra quem não estudou nada, galera. Esse vídeo aqui ele é para quem não estudou nada. Ele é para quem, ou seja, quem não estudou nada tá com 12 acertos dos 45 em matemática. Ele é para quem tá na média, 30 acertos, 32 acertos, já tá estudando matemática, mas não tá conseguindo realmente solidificar os 40, 41, 42 acertos. E ele é muito também para quem já tá com 40 acertos. Pessoal, aqui é só o ouro mesmo, tá bom? Tô com meu caderno aqui, anotei já aqui os pilares de como que você realmente alcança uma estabilidade, uma potência matemática para fazer um gabarito 43, 44 ou 45 acertos. Lembrando a vocês, se você está ansioso nesse momento, quer ser aprovado e tal, não tem nada mais importante que matemática. Então é um vídeo para você assistir tranquilo. Assiste tranquilo, cara, porque o que eu vou te ensinar aqui, você vai ver que você não vai estar perdendo teu tempo, vai fazer efeito para as outras matérias, é toda uma mentalidade de campeão para você estudar matemática em alto desempenho e chegar nesse nível. Então assim, fica tranquilo que você está investindo na área certa. Você está aprendendo aqui como que você realmente gabarita matemática. E não é só estudando matemática, tá? Cara, são 5 passos aqui que eu vou te passar. São 5 etapas do método para que você seja capaz. Então vamos escrever aqui, sem pressa, o seguinte, ó. Guia do... Deixa eu botar um pouco mais para baixo, né? Para ficar um pouco mais bonito. Olha só. Guia dos... Eu poderia ter chegado com isso aqui pronto, né? Mas eu quero fazer junto com vocês. Então fica tranquilo que a gente tá junto nessa, tá bom? Guia dos 45 acertos em matemática no Enem. Em matemática no Enem. Eu tô fazendo com bastante calma para você conseguir absorver o método e aplicar sem estresse. Você vai perceber a sua nota evoluindo muito rápido se você começar a fazer isso, começar a viver a matemática dessa forma. Galera, eu vou colocar aqui os 5 passos do método, como que você faz isso. Mas antes, eu preciso te dizer os 5 atributos de quem gabarita matemática no Enem. Os 5 atributos do cara que chega na prova e sob pressão, mesmo numa situação difícil, ele consegue essa performance monstruosa de 43, 44 ou 45 acertos e é aprovado porque a média de matemática dele vai vir 960 e ele vai conseguir ser aprovado. Lembrando, tá bom, que a plataforma SAD no último Enem teve mais de 200 alunos com média 900 mais em matemática. Eu não estou falando de 800 mais em matemática, eu estou falando de 900 mais. Tá todo mundo lá no nosso mural dos aprovados, tá? Quais que são os atributos? Antes do método, vamos falar dos atributos. Cara, o cara que ele gabarita mesmo matemática, que ele é muito forte, ele tem, primeiro de tudo, repertório. Aqui são os atributos, isso aqui não é o passo a passo. Ele tem repertório. O que é repertório? Ele já viu muito tipo de questão, ele está muito familiarizado com os padrões de cobrança. Então, você que muitas vezes tem dificuldade de interpretar, tem muita dificuldade de interpretar, tem muita dificuldade com o meu tempo em matemática, que, diga-se de passagem, é um dos principais problemas, né? Não adianta você saber matemática, você tem que saber rápido. O que está te faltando muitas vezes é repertório. Repertório é assim, você já viu muitos tipos de questão, você está familiarizado, então você economiza muita energia, porque tu começou a ler a questão, tu já percebe que vai ser de escalas, tu já percebe que vai ser de aumento de preço, tu já percebe que está querendo saber a razão entre o preço anterior e o preço novo, e tu já começa a fazer muito rápido. Tu já entende que ele vai querer saber, cara, qual o tamanho que tem que ser a base desse cone para que caiba tantos litros aqui de água que eu vou trocar de uma caixa que é um prisma quadrado para uma caixa que ela tem formato de cone. Tu já vai colocando a fórmula muito rápido lá. Então, primeira coisa é isso, repertório. Tem que ter o atributo do repertório, da familiaridade muito grande com a questão. Segundo traço, imaginação. Isso aqui é muito importante. Sabe aquela sensação de quando você lê a questão e você não entende nada? Falta imaginação matemática. O aluno que tira 45 acertos, ele tem muita imaginação matemática, ele consegue olhar para o conteúdo e ver a coisa fluindo na frente dele, ele já começa a imaginar as situações. Ah, um cilindro de base tal, não sei o que, na cabeça dele já está construído o cilindro, ele já enxerga que se você dobrar o raio da base, você vai estar, na verdade, quadruplicando, né, por causa que o raio está ao quadrado na fórmula. Então ele tem essa imaginação matemática que dá muita fluidez. Com isso, o aluno começa a ter muita interpretação.
Interpretação. Interpretação é isso, é a capacidade de você olhar para uma situação que vai estar descrita em linguagem verbal, linguagem comum, e transformar em expressão matemática, transformar aquilo ali numa equação. Muita gente fica travado aqui na interpretação porque pensa assim, pô, como é que eu faço para interpretar as questões de matemática? Qual que é o método? E a verdade é que não tem método para ganhar a interpretação. Quando você tem uma falha de interpretação, pode notar isso. Sempre que você tiver uma falha de interpretação, é porque você não sabe a matéria. É um erro absurdo você ficar... Cara, quem tá falando isso é o cara que mais tem experiência com isso, pessoal. É um erro absurdo você ficar achando assim, eu sei a matéria, eu sei função do primeiro grau, mas eu tenho dificuldade de interpretar as questões na hora do Enem. Não. Saber função do primeiro grau significa que você também é capaz de interpretar as questões. Então, se você não está interpretando as questões, é porque você não sabe profundamente função do primeiro grau. Você sabe apenas y igual a x mais b. É isso, é diferente, tá bom? Outra coisa, você tem que ter o atributo da operação. O atributo da operação é o seguinte, é você ser capaz de... Vou até colocar antes do da operação, deixo o da operação por último. Tem que ter o atributo da técnica. Uma vez que você leu a questão, está familiarizado com ela, você tem repertório, já conheço esse tipo de questão, consigo imaginar perfeitamente o que a questão está pedindo, consigo transformar isso aqui numa expressão matemática, consigo matematizar os termos. João tem uma idade que é o triplo da idade de Maria. Tá, então a Maria tem idade X e o João tem 3x, porque ele tem uma idade que é o triplo da dela. Isso aqui é a interpretação. Vem a técnica. A técnica é a tua capacidade de selecionar a melhor ferramenta matemática que existe na tua cabeça. Então você está vendo ali, pô, vai vir uma situação em que ele está descrevendo, olha, um condomínio tem uma caixa d'água que ela é um prisma de base quadrada, eles querem agora trocar por uma caixa d'água que ela é um cilindro, mas eles querem que tenha 2 vezes mais capacidade. O que é a técnica? É você na hora colocar, tá, então volume de qualquer coisa é o quê? É a área da base, vezes a altura, só que antes essa caixa d'água é um prisma de base quadrangular, então a base dela eu tenho que olhar para o lado, vai ser lado ao quadrado, e a altura, tudo bem, a altura, se for com uma caixa cúbica, então é a mesma coisa, fica lado ao cubo, é o volume dela, mas e o volume do cilindro? O volume do cilindro é dado por πr ao quadrado vezes a altura, porque isso aqui é a área da base, agora eu quero transferir esse volume para cá, mas quero que esse aqui fique 2 vezes maior. É isso, você tem a técnica da coisa. Eu não estou explicando ainda o método, eu estou explicando o que você vai ter que ter. E, por último, é a operação, a capacidade de operar as coisas. Como assim? Muitas vezes você é capaz de chegar nesses estágios, mas quando você monta a conta, quando você realmente monta, volume é igual a 3 ao quadrado, vezes, 25 vezes 0,8, no final vou ter que dividir isso aqui por 10 elevado a menos 2, quero isso aqui em centímetro cúbico, aqui tu começa a se enrolar. Aqui tu começa a perder tempo. Aqui você começa a ficar fraco. Então falta a capacidade de operar as coisas, galera. Até aqui no vídeo, vocês estão vendo que eu estou sendo bem direto, né? Isso aqui já é tudo que você precisa ter de atributo para ser um aluno bizarramente bom em matemática. Se você tiver isso aqui, você é um aluno bizarramente bom. Mas agora vem o problema. Como conseguir isso aqui? E agora vem o método do vídeo, tá bom? Então até aqui, você entendeu, você gostou? Verifica se você curtiu o vídeo, se você está inscrito no canal, essas coisas, né? Pode ser bom para você. Agora eu vou explicar o método, tá? Então agora eu vou colocar aqui, de roxo, qual que é o método para você ser capaz de fazer essas coisas? Como que tem que ser o teu estudo de matemática? E a primeira coisa é justamente o primeiro pilar do método. E galera, sem você saber isso aqui, não adianta você ter um cursinho, não adianta você ter um professor de matemática. Se você não estuda com essa filosofia na sua mente, você não vai conseguir ser um aluno que gabarita matemática, tá? Então, primeira parte do método é atrito. Galera, estudar matemática só existe por atrito. Como assim por atrito? Olha só. Muita gente tem um trauma com a matemática. Muita gente passa anos a fio. Sou ruim em matemática, sou fraco em matemática. Mas é porque você não está preparado emocionalmente, você não está com musculatura emocional para suportar o atrito terrível que é estudar matemática. Galera, só se aprende matemática errando muito. Só se aprende matemática se estressando. Você só vai aprender matemática por meio de atrito, de tensão, de colisão. Quanto mais você bate de frente com as questões, quanto mais você tenta, implora para conseguir fazer a questão, ver a resolução da questão, entende como é a lógica da questão, tenta aplicar de novo, você percebe que não entendeu, você percebe que se mudar a questão já fica mais difícil, percebe quanto mais você insiste, quanto mais você é persistente, quanto mais você é agressivo no teu estudo de matemática, quanto mais você pega e fala assim, cara, eu vou aprender, nem que eu tenha que me lanhar todo. Eu vou aprender matemática, nem que eu tenha que me lanhar todo. Aqui na minha frente tem uma lista de 30 questões de função do primeiro grau. Tô assistindo a aula, tô junto com o professor. Vou começar a fazer a lista agora e tô preparado para, suar. Tô preparado para me estressar com isso aqui. Sei que vou ter dificuldade, sei que vou errar. Cacete, comecei a primeira questão, já tô errando. Qual que é a resolução? Entendi, vou tentar reproduzir. Nossa, ainda não tô conseguindo. Qual que é? Agora eu consegui reproduzir. E a segunda? Nossa, tô com dificuldade de novo. E repete. O cara que quer estudar matemática para gabaritar, ele tem que entender o seguinte, cara, o erro não é que, o erro faz parte do percurso. Muita gente diz, o erro faz parte do caminho, o erro faz parte do trajeto. Não, o erro não faz parte, o erro é o percurso. O erro é o percurso.
de você ficar muito bom em matemática. Você precisa errar. Toda vez que você erra, se você estiver preparado emocionalmente para isso, para insistir, você está evoluindo. Está evoluindo. O problema é que vocês associam o erro de vocês como se vocês fossem inferiores por causa disso. Inferiores não na matemática, mas inferiores enquanto pessoa. O cara erra e ele já fica desanimado. Você não tem que estudar matemática assim. Você está estudando matemática buscando ser validado, buscando se sentir bem. Não é isso. A matemática ela vai quebrar teu ego mesmo. Então você tem que encarar o atrito, tá bom? Segundo passo para você ser um estudante de altíssima performance em matemática é volume de estudo, que muita gente negligencia absurdamente. Cara, matemática só se aprende fazendo. E esse atrito aqui que eu falei, ele tem que ser feito por muito tempo. Matemática só vai te dar recompensa se você se dedicar muito a ela. Você precisa de volume de estudo. E nessa época, você costuma ficar mais ansioso, quer estudar um monte de coisa ao mesmo tempo. Você tem que focar onde mais vai te dar recompensa. Exemplo, na plataforma SAD, a carga horária de matemática desse ano passado, a gente conseguiu mais de 200 alunos, com média 900 mais em matemática no Enem 2025. Média 900 mais. Não é 800 mais. Ah, quantos foram 800 mais? Uns 700 alunos foram 800 mais. É bizarro, quase 1.000 alunos com média acima de 800. E a gente já tinha uma carga alta, mas esse ano a gente quintuplicou a carga de matemática. Todo santo dia na plataforma site são 3 horas de aula ao vivo de matemática, só para você ter uma ideia. Tem dia que são 5 horas de aula ao vivo de matemática, fora o curso que tá todo gravado lá pro cara assistir. Então, assim, e nas aulas a gente está fazendo junto com os alunos. Então é muito volume de estudo. Você não tem como ficar. Às vezes o cara está preso em cronogramazinho. Ah, estude matemática aqui de 1 da tarde até as 3. Aí pronto, foi 2 horas de matemática que ele ficou ali só passivamente, às vezes, assistindo aula. Cara, tem que ser um estudo que você está muito concentrado, que está com a mente muito ativa. Então volume de estudo é muito importante. A partir de agora, se você aumentar o seu volume de estudo com o atrito necessário, você vai ver resultado. Muita gente faz alto volume de estudo em matemática sem atrito. O que é sem atrito? Fica lá tranquilão assistindo aula. Assistir aula é estudo? É. Assistir aula é estudo, desde que você esteja assistindo aula muito concentrado, com um lápis na mão, não anotando tudo que o professor fala, mas fazendo conexões, pausando a aula para tentar resolver os exemplos antes do professor. Você vê? Matemática a gente estuda tenso. Matemática a gente estuda debruçado em cima do que a gente está fazendo. Matemática você não estuda como quem assiste um filme. Matemática você estuda como quem está fazendo o filme, como quem está participando da coisa. Tá bom? Tô cheio das metáforas hoje, tô cheio das brincadeiras, tá bom? Então, alto volume de estudo, mas com atrito constante. Terceira coisa, cara, tomar vergonha na cara e aplicar isso aqui na tua base. Tem gente que até hoje não tomou vergonha na cara para construir uma base em matemática. Por quê? Pensa que construir uma base em matemática é você ter percorrido as aulas básicas de matemática. Isso é a coisa mais falada de todas, das 45 questões de matemática do Enem. Pô, 30, 32, 33 envolvem diretamente a matemática da mais básica possível. Pô, às vezes 35, 36 questões. E o cara passa pelas aulas de matemática básica e não vira um monstro, galera. Base é pra estar monstruosa. Inclusive, se você for pra prova de matemática sem saber logaritmo, sem saber análise combinatória, sem saber função logarítmica, função exponencial e juros compostos, que acabam sendo as matérias mais difíceis e probabilidade, você vai acertar 40 questões ou 41 questões e vai tirar 900 e pouco de média, se você só acertar as questões fáceis e médias. Então a base, ela não é apenas, eu sei a base. O problema é isso, vocês confundem, né? Eu já vi a base, Pedro, já vi a base. Tá, mas você viu a base, mas você é um monstro na base? Você faz qualquer questão de razão-proporção, de escalas, de porcentagem, de aumento e redução de preço, de fator de aumento, de desconto, de função do primeiro grau, qualquer questão de progressão aritmética, qualquer questão de contagem, você faz de geometria plana, você faz tudo isso monstruosamente rápido. Isso é mais importante do que qualquer coisa. É isso que te habilita para quê? Para o próximo passo que você tem que ter, que é a agilidade. O teu estudo precisa ser um estudo que preconize a agilidade. E muitos professores, muitos estudantes, eles matam a agilidade na hora do estudo. Por quê? Galera, na minha época, eu pegava para fazer a lista com muita dificuldade. E eu começava a me estressar com a lista, atrito, muito tempo na lista, volume, trabalhando minha base. Eu não me contentava em apenas resolver as questões, eu queria ficar resolvendo rápido. Eu queria pegar o hábito de olhar para a questão e pular várias etapas e já resolver. Isso é muito bom você ter essa essência competitiva contigo mesmo, de tentar fazer as contas rápido. Cara, que tragédia, o cara que estuda matemática com uma calculadora na mão. Isso é proibido. Isso é um absurdo completo, vocês jamais poderiam fazer uma coisa dessa, isso é uma tragédia completa. Então o estudo tem que preconizar a agilidade. No Enem, vamos lá, o que acontece no Enem se você era um aluno que não dominava função logarítmica e você passa a dominar? Você pode ganhar talvez uma questão a mais. Olha que loucura. Às vezes cai e você acerta. Agora, o que acontece se você é um aluno que aumenta um pouco a tua agilidade? Um aluno que faz as contas um pouco mais rápido. Você ganha tempo em todas as questões da prova. Consegue entender isso?
é um ganho, o ganho de agilidade, né? Você fazer as contas rápido. Pô, tem gente que tá armando 3 vezes 60. Pô, 3 vezes 65, o cara vai lá, 3 vezes 65, vai, 3 vezes 5, 15. Cara, é imediatamente 195, 3 vezes 60, 180, 3 vezes 5 é 15. Pá! 195. Tá? Para quem quer melhorar a agilidade, acabei de lembrar, vamos deixar aqui embaixo, vou deixar o link da Assad Games aqui, que o Match Speed, o meu jogo de agilidade matemática, tá gratuito. E tem aqui no YouTube também o meu curso de cálculo mental, gratuito, cara. É um curso que você sai daí um monstro em cálculo mental, vale muito a pena. Tu ganha tempo em tudo da prova. Então, cara, não existe isso, essa visão de que, tem o cara que estuda com cálculo mental rápido, com agilidade, e tem eu. Eu também posso aprender a fazer as coisas sem cálculo mental. Não pode. Pro Enem não pode. Você não tem como ficar no Enem armando toda hora. Pô, chegou lá na questão assim, 32% de, sei lá, uma coisa bananada assim, 142. Aí tem gente que pensa, não, mas essa conta, eu botei aqui uma conta até que ela é mais difícil que o normal. Pô, essa conta aqui tem que armar, tem que botar 32 sobre 100 vezes. Não, tem que olhar, 30% e 2%. 30% é o quê? 3 vezes 14,2. Aí a gente tem o quê? 42. Você pode usar o lápis na hora da prova para te auxiliar, tá bom? Então, 30% de 142 é 14,2 vezes 3. Então, 14,2 vezes 3, você tem 30, tem 42, 42,6. Agora falta colocar 2%. 2% é o quê? 1,42. 1,42 é o quê? 2,84. E você junta isso aqui. Você coloca isso aqui é 44, isso aqui é 44, só que vai juntar aqui com esse 88, vai passar para 45,48. 45,48. Olha que esse exemplo aqui é um exemplo difícil, é um exemplo chatinho, complexo. Na hora da prova eu vou fazendo cálculo mental e vou usando esse suporte aqui. Vou escrevendo ali o que eu estou fazendo enquanto isso. É normal, mas se nesse exemplo aqui, que é um exemplo chato, a gente já ganha tempo, cara, imagina na maioria dos exemplos da prova. A maioria dos exemplos da prova não é desse jeito. A maioria dos exemplos da prova é coisa muito básica. É, 20% de 140. Se tu não enxerga imediatamente que isso é 28, cara, já era. Tu vai armar isso aqui, é 28, cara. 10% vezes 2, 14 vezes 2. E por aí vai, 25% de alguma coisa. É um quarto, você divide 2 vezes por 2. E o quinto passo do estudo do cara que vai gabaritar é estudar atacando as matérias difíceis. Não pode ter tempo. Matérias difíceis. Você não pode ter medo das matérias difíceis. Depois que você já está fazendo tudo isso aqui, é hora de você pegar, tirar um dia e falar assim, hoje eu vou aprender probabilidade, hoje eu vou aprender análise combinatória. E você aplica tudo nisso, você vai com muito atrito, vai com muito volume de estudo, você já tem a base necessária para isso. Você ataca e ataca de modo incansável, galera. É uma coisa simples, é uma coisa lógica. Existe um grupo de matérias que vai cair na prova. Existem os exercícios, existem as aulas. Você tem que dominar, é um processo, tem que ter essa mentalidade de assim, cara, como? A mentalidade certa é assim, cara, imagina o seguinte, vou até tirar aqui. Se a minha vida dependesse disso, pensa o seguinte, se a minha vida dependesse de eu acertar 43 questões de matemática no Enem, se a minha vida, vamos simplificar, se a minha vida dependesse de eu dominar agora geometria espacial, de eu dominar a fórmula para eu aplicar, para eu descobrir o volume dessas paradas, para fazer problemas em que eu transfiro líquido de um copo para outro, eu não conseguiria? Tem que conseguir. Porque o material está disponível na internet, porque as aulas estão disponíveis, porque o exercício está na tua frente e existe um passo a passo para resolver que sempre vai dar certo. Cara, se existe um passo a passo objetivo para resolver as questões que sempre vai dar certo, você tem que conseguir, tem que ter essa coisa. É a coisa que o professor Clóvis falava, o brio, de olhar para a parada e falar, eu vou fazer, não é possível. Como pode o cara criou, o cara escreveu e eu não vou conseguir entender? É isso, cara. Para matemática, isso se aplica muito. Então, pessoal, esse é o guia supremo de força matemática, de você virar um aluno realmente potente em matemática, tá bom? Já gravei muitas aulas de história hoje pra plataforma SAD, estou meio sem voz, me perdoem aí, tá bom? Que eu tive uma noite péssima de sono, vocês sabem disso, tenho 3 filhos, tá bom? Minha vida é uma correria. Espero que tenha ajudado vocês, tenho certeza que ajudou quem ficou até aqui. Se você está querendo estudar comigo, Pedro, quero estudar com você, dizem que tua plataforma é a melhor de todas, tua plataforma é absurda, que tem tudo lá na plataforma, tudo maravilhoso, a plataforma mais deliciosa do mundo. Depois eu te mostro em outro vídeo agora, que esse aqui eu já vou encerrar. Cara, deve ter algum link aqui embaixo para você se matricular na plataforma, não sei qual oferta vai estar, mas vê se tem alguma oferta aqui se matriculando na plataforma, que qualquer tempo que você estude comigo, você vai perceber a diferença absurda da tua evolução, da tua motivação, da tua capacidade mesmo de ser competitivo. Vou deixar aqui embaixo também o link pro Match Speed para quem quer jogar gratuitamente, tá bom? O nosso jogo de matemática. E pessoal, não deixem assim de comentar aqui, eu quero ler os comentários de vocês, quero ver o que vocês acharam do vídeo, quero ver quem tá aplicando isso, quem tá fazendo isso, quero saber o que vocês querem de mim, o que vocês querem, pode pedir, tá bom? Que tipo de conteúdo vocês querem ver aqui, curtir o vídeo também e verificar se você está inscrito ou não no canal, talvez você não esteja, essa é a hora de se inscrever, porque a partir de agora eu vou criar cada vez mais conteúdo aqui. Galera, fiquem todos com Deus, até a próxima, ótimos estudos para vocês, contem sempre comigo.